Bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom estar com vocês nesta manhã. Sempre uma partícula de fé, de esperança, de amor, de prosperidade, chegando aí até os nossos ouvintes e amadas e queridas mulheres, mães, vovó, você que sempre está ligadinho, juntinho aqui com a família, agindo Deus quem impedirá. Como é bom e bem-aventurado o homem, a pessoa, a mulher, o jovem, a criança, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha que forte essa palavra do Salmo 1, nessa manhã, dando uma ordem, um decreto no mundo espiritual. Que você tenha o prazer de estar nessa presença dia após dia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Sabe o que é meditar? É ouvir, entender e praticar. Meditar é ouvir, entender e praticar. Se você só ouve, mas não entende e não pratica, você não está meditando, você não está em reflexão. Porque Deus, Ele quer que você seja abençoado, mas a pergunta é, você quer? Se você quer, você precisa fazer a sua parte. E ter esse prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Aí vai acontecer o que está no verso 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Junto, do ladinho, sendo alimentado, hidratado e dando o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo que você fizer vai prosperar. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia frutífero, produtivo, abençoado na sua casa, na sua família, nos seus projetos familiares, profissionais. Isso mesmo, familiares, profissionais, que Deus possa multiplicar os seus celeiros e que a abundância de Deuteronômio 28, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, seja forte, tremendo aí na sua vida, na nossa vida. Você pode declarar isso? Bendito, sou abençoado, abençoador daqueles que estão aí à sua volta. Quem chega perto de você já é abençoado. Por isso que as pessoas dizem, dá uma passadinha aqui, faz tempo que eu não vejo você, porque quando você chega, os milagres acontecem. A casa fica mais leve. Até os problemas desaparecem quando você chega lá na casa daquela pessoa. Você tem vivido isso? Está acontecendo isso na sua vida? Porque você está sendo como uma árvore plantada à beira de águas, com correntes que dá fruto. Você tem dado fruto? Quais as 3 coisas que aconteceu de bom ontem na sua vida? Se não está acontecendo nada, se ninguém está seguindo você, se ninguém está te procurando, tem que procurar. Estão sedentos, as pessoas estão sedentas. Então elas vão procurar fontes que jorram águas limpas, não águas sujas. A palavra é água, ela lava, ela hidrata, ela purifica, ela limpa, ela tira aquela sujeira. Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É como uma árvore plantada na fonte verdadeira, que só sai coisa boa. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus quer fazer isso no seu lar. Deus quer fazer isso no seu trabalho. Deus quer fazer isso na sua família. Aí vai acontecer o que está em Deuteronômio 28. Que você ouve todos os dias. Todos os dias. Se você
se nós obedecermos fielmente ao Senhor, o seu Deus, e cumprir todos os seus mandamentos, não é alguns, é todos. Aí vai acontecer essa abundância que é a ausência de necessidade, essa benevolência que você é para com os outros. Nós queremos muito que Deus seja bom, misericordioso, benevolente, amoroso, médico, advogado. Nós queremos que Ele seja tudo na nossa vida. Mas e nós? Queremos ser na vida do outro? Nós precisamos ser e não ter. Nós precisamos ser e não ter. Você é, você não tem. Ser bondoso, ser misericordioso, ser abundante, ser benevolente. Todas as sementes que estão nos seus celeiros era para ser semeadas, não para estocar. Se você começar a estocar muito, aí vai estragar. Então, que Deus possa nos usar poderosamente. Que esse óleo do Espírito Santo que está sobre a sua cabeça seja abundante para espalhar aí na sua empresa, no seu território, na sua rua, na sua cidade, em todos os lugares que você for. Nós somos luz para iluminar a escuridão de uma pessoa às vezes. De uma pessoa às vezes. De você tem que sair a glória de Cristo. Tem que resplandecer essa presença para impactar as trevas. Não precisa falar muito. Você só precisa ser luz. Ter a presença desse Deus. Ah, pastora, faz tempo que isso não acontece. Então precisa começar já, hoje, agora. A diferença tem que acontecer. Porque Deus ele vai nos limpando, nos lixando, nos poldando para ser melhor a cada dia. Estamos em construção, cada dia. Deus vai limpando, Deus vai tirando, Deus vai lavando, Deus vai purificando. Deus vai tirando aquele medo, Deus vai tirando aquela tristeza, Deus vai tirando aquilo que te impede, que te atrapalha. E a Bíblia diz que quando eu era menina, eu fazia coisas de menina. Você, quando era menino, fazia coisas de menino. Agora é hora de fazer coisa de adulto. E criança não faz coisa de adulto. Criança é criança, adulto é adulto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ensine a cada dia a cumprir o nosso propósito. E o propósito de Deus hoje é de coisas maiores. O texto lá de Hebreus 11, que fala da característica da fé, o que é a fé, e o verso 6, assim, que a gente fala bastante, que diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se pegar no pé da letra esse versículo, essa parte pelo menos, está dizendo o seguinte, ó, se você não tem fé na existência de Deus, e se você não tem fé que Deus pode fazer um milagre, você está desagradando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem não tem fé, evidentemente, não está agradando a Deus, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem, a revelação, a meditação de Cristo, da palavra. Romanos 10, verso 17, declara isso. Então, o que você anda ouvindo é aquilo que vai te alimentar. Aquilo que vai te enfraquecer, aquilo que vai te fortalecer. O que tem te fortalecido? É as bênçãos ou as maldições? É as coisas boas ou é as coisas ruins? Você faz reunião com coisa boa ou você faz reunião com coisas ruins? Você abre a sua porta para o bem ou para o mal? Você coloca louvores, adoração, você chama a existência daquilo que não existe, porque fé vem pelo ouvir. Você chama a existência daquilo que não existe para estar com você, porque vivemos por fé e não por aquilo que eu estou vendo.
Então, essas partículas de fé, mesmo que ela seja pequenina, como um grão de mostarda, você tem que declarar a esse monte e ele vai ter que sair. Então, o pastor Edson falou aqui que estamos chegando aí já no mês de setembro, já entrando aí com a sua independência. Você precisa ter a sua independência também mental. Você tem que escolher o que você pensa. Porque vivemos por fé e não por aquilo que eu estou vendo, segundo Coríntios 5:7. Então, o que você visualiza vai alimentar seu coração. O que você ouve vai alimentar sua mente. Ouvir, ver, sentir o cheiro. Pastor, eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a minha bênção está logo ali. Então você não pode olhar para a tempestade. Você tem que ver como Deus vê, além dos obstáculos. Então Deus, ele não olha para mim do jeito que eu sou, ele olha quem eu vou ser nas mãos dele. Deus, ele não olha para você com esse tamanho de problema que você tem que resolver hoje, não. Ele já olha para você resolvendo esse problema e sendo mais que vencedor. E essa graça que excede todo o entendimento, esse favor de Deus, está com você por meio da fé. Então é pela fé que você toma decisões, é pela fé que você vai calcular aí os seus projetos, você vai anotar no seu papel e você vai fazer planos, propósitos, projetos, e a resposta vem de Deus. Mas você faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então essa graça de Deus, esse favor de Deus, ele está sobre você. Por isso você tem que trazer a existência o já, o hoje, o agora. Não adianta você pegar o problema de ontem, o de amanhã, e querer resolver tudo hoje. O ontem já passou, amanhã vai chegar. E Deus vai te dar uma graça hoje para você resolver os problemas de hoje. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então é fé, queridos. Você tem que acreditar. Você tem que ter essa certeza. É como aquele bebê, aquelas crianças que vão viajar e a mamãe faz uma malinha para cada criança. A criança não fica perguntando: mamãe, você pegou minha roupa tal? Papai, você pegou meu brinquedo? Não, ele tem certeza que a mamãe pegou todas as roupas. De verão, de inverno, de chuva, se choveu, os brinquedos. Ele não fica preocupado se a mãe esqueceu o leite, o alimento. Ele tem certeza que o papai encheu o porta-mala. Não é diferente. Você tem que crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus de recompensas. Ele é um Deus de recompensas. Você crê num Deus desse? Você está aliançado nesta fé, você está aliançado nessa cobertura do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você está alcançando este alvo, esta fé, esta salvação, essa libertação, esse poder que vem do Pai, que vem do Filho, que vem do Espírito Santo de Deus, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Essa é a sua vitória. É a nossa fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Ele sempre tem uma resposta. Às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa não entende. Você chega num lugar e você não agendou, você não marcou hora,
e você chega lá, tem uma vaguinha para o seu carro, tem uma vaga para você, e a pessoa diz, nossa, mas você é uma pessoa de sorte, você nem marcou horário e tem uma vaguinha para você. Não, não é sorte. É a unção de Deus, é a revelação de Deus. O Espírito Santo, ele fala com você. Vai e você vai. Ele fala, para e você para. Ele fala, prossiga e você segue o seu caminho. Estava falando com uma jovem senhora, ela disse, pastor, eu estou fazendo muitas coisas. Eu quero fazer uma coisa só. Então, quando você faz muitas coisas e você não faz com excelência, você faz coisas incompletas. Começa aqui, não termina. Começa aquele curso, não termina. Começa aquele serviço, não termina. São coisas inacabadas. Sabe aquele prédio que começa a construir e não acaba e não termina? Você já viu isso? Aí na sua cidade também tem? Aquelas construções que não terminam? Não, você tem que fazer uma coisa e vai até o fim, termina. Começou aquele curso? Termina. Começou aquela aula? Termina. Começou a ler aquele livro? Termina. Começou a fazer alguma coisa? Vai até o fim. Tem que concluir. Ah, verdade, pastor, eu comecei a escrever um livro, agora eu vou concluir. Eu comecei a escrever uma música, agora eu vou concluir. Eu comecei a fazer uma pós, eu vou terminar. Eu comecei... tem um projeto aqui, pastor, inacabado. Eu vou rever meus conceitos. Eu vou terminar esse, vou terminar esse. Não adianta começar outro, tem que terminar aquele que você já começou, você estava no meio do caminho. Vai lá, rever. E pela fé, Deus vai te dar os recursos, Deus vai te dando as condições, porque é mediante o Espírito que nos leva. E essa unção, essa graça, essa esperança, esse fruto do Espírito, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E essa fé, ela produz perseverança. Quem não tem fé não persevera em nada. Não persevera em nada. Você dá um livro para aquela pessoa ler, ela não sai do primeiro capítulo, não termina. Tiago 1,3 diz que, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então persevere nos seus projetos. Persevere. Você imaginou se não estivéssemos perseverando? Nem estaríamos aqui. Então é pela fé que estamos aqui. É pela perseverança que estamos aqui. É pela unção que estamos aqui. É pela graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você dá o comando para o seu corpo e o seu corpo tem que ir. Você dá o comando, ninguém manda. É você que dá o comando e o seu corpo vai. Fizeram uma pergunta para aquele atleta que tem aquela modalidade de ultrapassar obstáculos e chegar ao pódio. E ele declara que foram muitas aulas, foram muitos ensaios, mas quando ele ultrapassa aquele obstáculo, ele diz que primeiro vai o coração dele, depois o corpo vai. Você entende isso? Primeiro vai a sua mente, o seu coração, a sua perseverança, a sua fé, o seu entendimento, a sua velocidade, a sua capacidade que Deus já colocou dentro de mim. Deus já colocou dentro de você. Aí o corpo vai, que é uma beleza. Exatamente. E estava observando aqui, aliás, o livro da fé é a Bíblia, né? De Gênesis, Apocalipse é fé do começo ao fim. Mas você que tem aprendido com a gente, você que talvez não tenha o hábito, né, de ler as Escrituras, né? Eu sempre motivei, vou continuar motivando, aconselhando a você começar a quebrar essa barreira da preguiça. Muitas pessoas não leem as Escrituras,
Não é porque não sabe ler, porque está com preguiça. Então, ler a Bíblia também vai dar trabalho, porque você tem que ter uma rotina. Então, eu dou um conselho. Leia os evangelhos para você ver. Comece a ler Mateus, Marcos, não é? Lucas, João. Se você observar aqui, quando Jesus curava alguém, quando Jesus liberava ali uma bênção, pode notar, ele dizia para a pessoa assim: a tua fé te salvou. Vai em paz, você foi curado pela sua fé. Então as pessoas iam até Jesus com fé, crendo que ia ter resultado, crendo que algo ia acontecer. Então, por exemplo, entre tantos textos, tem de sobra aqui, mas um deles fala justamente quando um cego, o famoso cego de Jericó, ele ouviu um barulho, ele ouviu que algo diferente estava acontecendo, e ele fica sabendo que Jesus estava naquele alvoroço. O povo estava todo alvoroçado, tudo animado ali com o agir de Deus ali, através do Senhor Jesus agindo no seu ministério terreno ali. Então, quando ficou sabendo que era Jesus, ele começou a bradar, ele começou a gritar, ele começou a pedir que Jesus, ele falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. Está escrito em Lucas, capítulo 18, a partir do 35, mas está escrito em Mateus 20, verso 29, em Marcos 10, 46. Então é muito legal, uma dica que eu te dou aqui, para encorajar a sua fé. Quando você vê na sua Bíblia que tem a mesma história contada pelo Mateus, depois pelo Lucas ou o João, que seja, leia essas passagens. A mesma passagem você vai ler pela ótica. Lucas escreveu dando algumas informações, aí o Mateus já dá outras informações. Isso é importante. Comece a fazer isso, você que não tem esse costume, esse hábito, para você ver que isso é importante. É muito importante. Eu te garanto uma coisa. Você que está assim meio olhando só para a Bíblia de enfeite, né? Tem gente que coloca a Bíblia na porta da casa, na porta da empresa, na estante, na cabeceira, do ladinho da cama, fica lá como enfeite, achando que é um livro que vai dar livramento. Não, se você não comer desta palavra, se você não tiver interesse de meditar nessa palavra, só o livro em si ele não vai dar livramento. Não, fica ali do ladinho como se fosse um vaso de flor, sei lá o que, né? Então você tem que... Olha o que Jesus disse pro cara aqui, ó, pro cego. Vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, meu amado, você tem que canalizar isso aqui. Então, a tua fé te salvou. Romanos também fala, Romanos 4, se eu não me engano, quer ver? Romanos 4, verso 7, fala que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, você tendo fé, aquilo que não existe passará a existir. Porque é Deus que vai entrar em ação através da sua fé. Está escrito aqui, ó, Romanos 4, verso 17, aliás, é verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui falando de Abraão, né? Perante aquele no qual creu. Então, Abraão creu no Deus Todo-Poderoso, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa frase aqui é legal, né? Chama as coisas que não são como se já fossem. Então já se veja, ajudando você a raciocinar aí pelos olhos da fé e pelos ouvidos da fé, já se veja lá. Já se veja, está endividado? Já se veja, não estou mais endividado. Ah, está desempregado? Já estou trabalhando. Ah, minha empresa é pequena, mas veja grande, mas vai dando os passos de fé. Sim. Entendeu? Alimente a sua fé. A fé ela é alimentada. A fé ela é alimentada. Entendeu? Então, se você só ler a Bíblia, vamos supor que você não tem costume, pega um texto e começa a ler. Lê com calma, mesmo que você não entenda nada, mas leia. Você vai ver que algo sobrenatural vai entrar dentro de você. O Espírito Santo vai entrar dentro de você só de você ler.
Porque tem aquela leitura que você faz assim, uma leitura simples, já tem um valor. Mas você vai tomando gosto. Você vai lendo, vai despertando, entendeu? E vai crescendo. Isso aqui é uma pedagogia de um ensinamento para você doutrinar sua mente a ler. Vou dizer uma coisa para vocês. O povo que nos ouve é um povo inteligente. Mas a batalha, a guerra que está acontecendo hoje no mundo não é com um armamento de guerra não, pessoal. É a cultura. É o conhecimento. O próprio Deus diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Entendeu? Então hoje está uma onda muito grande no mundo inteiro, né? Certas narrativas, justamente, isso eu não vou dar nome aqui para não mudar o foco aqui, mas vem lá de trás, de séculos passados, que foi implantado. Né? Então é uma guerra que é no campo do conhecimento, no campo, né, da cultura. Né? Então quem domina a comunicação, quem tem o Espírito Santo de Deus, conhece a palavra, não será enganado. Não será enganado. Você está entendendo o que Deus está falando. Vai vendo, vai prestando atenção. Você é inteligente. Você é inteligente. Então eu lanço esse desafio para o teu bem. Isso que eu estou falando aqui é para o teu bem. Se você não quiser fazer também, problema é teu. Eu estou fazendo a minha parte. Quer incentivar, quer encorajar. Então mesmo que você não tenha esse costume, comece, amado. Comece, dá tempo. Leia a palavra, observe. Né? Se você está aprendendo com a gente, aquilo que a gente ministra aqui, por isso que eu falo, pega uma caneta, anota. Faz a anotação, depois dá mais uma lida. Tá? Porque o povo de Deus, se eles não se instruírem na palavra, entendeu? Você vai ser enganado, meu irmão. Compreende? Vai ouvindo aí. Então, é a fé. Então, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. É muito impressionante porque quando você tem uma realidade, quando você está vivendo em um tempo diferente, você tem um pensamento diferente. Você, mãe, não vai pensar com a cabeça do seu filho que tem 20. O seu filho de 20 vai ter cabeça de 20. Então, seu filho está vivendo um tempo e você está vivendo outro tempo. Por isso que você tem que entender que quando você tinha 20, você fez coisas piores que ele ou melhores que ele. Então, essa abundância de entendimento, de dar o comando certo e a palavra exata na hora certa, você ganha as pessoas. É impressionante como as mães estão perdendo os filhos pelos dedos. Estão saindo tudo assim. Estão perdendo porque não tem essa sabedoria. Não tem esse entendimento. Você não tem que excluir, você tem que incluir. Então, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, verso 12, que o Senhor, Ele abrirá os céus, o seu depósito, do seu tesouro, para enviar a chuva no seu tempo e para abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Então, o tempo que você tem de casamento é um. O tempo que o seu filho tem de casamento é outro. Então, o tempo que eles estão vivendo é diferente do seu tempo. Então, você precisa entender o tempo difícil de cada uma pessoa. Você acha que você consegue pôr na cabeça dos seus filhos aquilo que você já viveu 70 anos? Eles estão vivendo experiências diferentes. Você tem que aprender a celebrar as experiências boas que eles estão vivendo. O que os pais fazem? Não faz isso, não precisa disso. Para que isso? Para que estudar? Para que fazer isso? Não precisa não, no meu tempo não tinha isso, nós sobrevivemos sem isso. Minha filha, isso era com você, agora eles vão ser melhor que você. Você tem que abençoá-los. Vai nessa fé, vai nessa força, faz o melhor, porque a mamãe fez, o papai fez, mas nós não terminamos, nós não concluímos, nós não conseguimos, mas vocês vão conseguir. Não, os pais falam diferente. Ó, seu pai não foi nada na vida, você também não vai ser nada. Já fica jogando praga, nem precisa do diabo. A sua palavra já amaldiçoou e eles não vão conseguir nunca.
Você está entendendo, queridos? Então o depósito, o tesouro de Deus, o depósito está cheio da bênção para ser ministrada. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Tem mãe que tem inveja dos filhos. Tem pai que tem inveja dos filhos. Filho, papai não conseguiu nada, você também não vai conseguir. Para com isso. Presta atenção no que você está falando. Seja um pai que abençoa, o que o pastor Edson mais está ensinando aí, a oração de Jabes. Aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar. Porque foi na hora que o Jabes nasceu que a mãe teve dor. Não foi os 9 meses inteiros, não. Foi só a hora que nasceu ali. Então o projeto está nascendo, a empresa está começando, o seu filho está tentando, a sua filha está tentando, a sua esposa está tentando começar de novo. Então seja o primeiro. Não deu certo até agora, mas hoje vai dar. Você já tentou tudo na vida e tudo deu errado, mas agora vai dar certo. Vai nessa sua fé, varão valoroso. Vai nessa sua fé, mulher sábia, inteligente. Então abençoar tem que virar um hábito na sua vida. Perseverar tem que virar um hábito na sua vida. Vocês emprestaram a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Você será cabeça e não cauda. Você estará em cima e não embaixo. Você será abençoado na entrada e na saída. No sítio, na chácara, na fazenda, no prédio, nas ruas, nas cidades, nos países. Aprenda a dar decretos abençoadores. Decretos abençoadores. Essa empresa não dá, essa cidade é ruim. Queridos, não é a empresa, não é a cidade, é a sua boca, é você, é a sua atitude, é o seu linguajar, é o seu vocabulário, as suas palavras. O Brasil é maravilhoso, esse país é lindo, essa cidade é maravilhosa, essa rua é próspera, essa casa vai melhorar, esse trabalho vai melhorar e é você que vai fazer a diferença. Eu ouvi uma frase que diz assim: quando você acha que está tudo errado, quando você acha que tem defeito em tudo, quando você acha que nada presta, quando você acha que nada funciona, é porque você chegou para fazer as mudanças. Se Deus revelou para você que está tudo errado, é porque você chegou para melhorar. Se você acha que não serve assim, então é porque você vai fazer o melhor. Porque o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, Deus já te deu para ser o transformador do ambiente. É você que vai transformar esse ambiente, Romanos 12:2. Você vai transformar essa empresa e ela vai dar lucro agora. Não vai trabalhar não, aquela empresa é falida, é um fracasso. Mas você chegou, vai prosperar, vai fazer a diferença, vai ter mudança. Eu lembro quando nós chegamos aqui em Curitiba. Nossa, mais um pastor, mas aqui já tem tantos. Às vezes eu ia numas convenções, numas reuniões. Nossa, mais uma pastora em Curitiba. Nossa, mas aqui tem tantos. Pois é, querida, eu vim para ser diferente de todos que já existem. Fazer o quê, né? Eu era como Davi, estava quietinha lá no meu canto. Deus foi lá e falou para sair, então. Nossa, mas já tem tanta gente nessa empresa. Você chegou aqui. Pois é, então. É porque eu sou diferente, eu tenho algo para fazer de diferente. Não gostou? Vai falar com Deus. Deus vai te usar poderosamente. Se não deu certo até aqui, Deus nos ajudou. Ebenezer? Então Ele vai continuar nos ajudando. Xaramaxi, Candalamaxi. Grandes começos. Grandes começos. Esse problema é um trampolim para a sua vitória. Essa depressão é um trampolim para a sua vitória. Esse deserto é um trampolim para a sua vitória. Essa enfermidade, pastora, tá doendo, eu tô enferma, eu tô depressiva, é um trampolim para a sua vitória. É um testemunho de cura que vai acontecer.
Nossa, eu nem imaginava que eu ia estar aqui. É um trampolim para a sua vitória. Esse obstáculo é porque logo ali está o seu milagre. Logo ali está a sua vitória. Porque os problemas nos promovem. Você sabe disso. Quanto maior a luta, maior a vitória. Você quer dar testemunho? Então tem que ter luta. O problema é um trampolim para a sua vitória. Esse problema é porque você vai crescer, amadurecer, crescer, amadurecer, crescer, amadurecer com essa situação. O problema não vem para fraquejar, não vem para destruir, não vem para humilhar. O problema vem para você crescer. Vai depender como que você vai reagir diante dessa situação. Eu demorei anos para aprender isso. A gente demora um pouquinho. Aprenda a falar não. Aprenda a dar decretos. Aprenda a entrar de cabeça erguida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para a situação. Eu olho para o meu Deus, que pode transformar o caos em bênção, em vitória, em unção, em grandes milagres. Eu não falo do que alguém me falou, eu falo do que eu vivo. Eu lembro que todas as cidades que nós passamos, todos os lugares que nós moramos, eram lugares complicados, eram desertos. Mas quando a gente chegava, Pastor Edson, algo novo acontecia. Quando a gente chega, algo novo acontece. Então não fique murmurando se esse lugar que você chegou está ruim, está difícil, está complicado, é porque você chegou para melhorar. Mas aquele lugar é escuro, é opressão de todo lado, é porque você chegou para melhorar. Deus não vai dar tudo pronto, Ele vai pôr você num lugar difícil para você melhorar, porque a unção está sobre você, o Espírito Santo está sobre você, a unção está sobre você. Ah, pastor, eu pensei que era diferente. Eu pensei que eu ia jejuar e os céus iam se abrir e o milagre ia acontecer. Não, vai acontecer, os céus vão se abrir. Mas primeiro vai vir algo para você ser trabalhado, moído, lixado, aprovado como homem, uma mulher que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro você vai ter que trocar o motor, vai sujar a mão de graxa, vai ver que deu certo, vai ver que não deu, mas aprendeu a colocar aquele parafuso e depois vem o novo. E o novo de Deus vem. Quando você valoriza as pequenas coisas, as coisas maiores chegam até você. Agora, quando você despreza as pequeninas coisas, as coisas maiores não chegam. As coisas maiores não chegam porque você não é fiel nem no pouco. Nem nas pequenas coisas você não consegue ser fiel. Como que Deus vai te colocar no muito? Deus só vai te dar essa abundância quando você for fiel no pouco. Então você será cabeça e não cauda. Você só consegue ser cabeça e não cauda se você entender esse processo da obediência. Se você não obedece o seu patrão, como que o seu funcionário vai obedecer você se você não sabe ser fiel com o seu patrão? Quando você tiver os seus funcionários, será que eles vão ser fiéis a você? Você vai colher o fruto da sua fidelidade. Se você não é fiel ao seu pai, os seus filhos não vão ser fiéis com você, porque você não honra nem o seu pai. Então começa por aí, queridos. Declare, dá um decreto. Eu vou colher o fruto da minha fidelidade. Eu vou colher a abundância do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus tem uma mesa preparada para você. A bondade, a benevolência, a misericórdia, a cura, a compaixão, a restauração, a conexão. Tudo o que você precisa, Deus tem uma mesa preparada. Começa a colher. Começa a se alimentar dessa mesa preparada que Deus tem para você nesta manhã. Deus tem uma mesa preparada nesta manhã para você. Começa a receber. Pastor, eu preciso de cura, receba a cura. Pastor, eu preciso de provisão, receba a provisão. Pastor, eu preciso de reconciliação no meu casamento. Meu marido está com o coração duro. O coração dele fechou de um jeito que está pesado. Está pesado. Deus, com a sua palavra, que é martelo que quebra o coração endurecido,
Mas não é para ele que você tem que falar, para Deus. Vai falando. Tira o meu coração endurecido. Coloca um coração sensível à sua voz. Coloca um coração sensível à sua palavra. E eu quero receber o fruto da fidelidade. Eu quero ser água no deserto e correntes de águas vivas fluirão de dentro para fora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé aqui com a fé do ouvinte, com a fé desta pessoa que está conseguindo ouvir, escutar e receber a revelação da palavra de hoje. Renova as forças deste homem e desta mulher. Repreendemos todo desânimo, espírito de enfermidade, espírito de miséria. Repreendemos todo esse espírito de confusão, de divisão, de brigas. Em o nome de Jesus, tudo que é mal, tudo que é maligno, seja repreendido agora em nome de Jesus. Tristeza, desânimo, ansiedade, medo, insegurança, todo sentimento pessimista, negativo, de incredulidade, que este mal saia agora e que esta palavra que fora ministrada possa estar de fato fazendo a diferença na mente, no coração e no espírito desta pessoa que está recebendo a palavra de hoje. Livra-os de todo mal. Proteja cada família, cada pessoa que junto com a gente está orando também. Está com o seu caderno, com a sua lista de nomes de pessoas da família, pessoas que oram com a gente e têm feito o seu propósito durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, está orando, recebendo instruções espirituais e também está clamando por um milagre, por uma provisão, por uma intervenção divina, e que hoje, Senhor, seja o dia da vitória. Hoje seja o dia da mudança, hoje seja o dia da concretização do projeto, do negócio, daquilo que essa pessoa precisa e está pedindo, está clamando, está confiante que vai conseguir a bênção hoje. Tu és o Deus do impossível. Tua palavra diz: aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor Deus. Ó Deus, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre nós e sobre todos que estão recebendo a oração da fé, a oração do dia. Abençoa os casais, que haja paz e harmonia neste casamento, neste lar. Renove as forças, abençoando também as crianças, os adolescentes, os jovens, a família que ora com a gente e pede socorro, Pai. Tu tem visto como tem sido um ataque constante contra a família, para tentar destruir a família, para tentar destruir os bons costumes, para desconstruir muitas vezes. Tu tem visto, Deus, como está sendo propagado no mundo todo uma mensagem para desconstruir aquilo que pertence ao Senhor. Ó Deus, proteja a família, proteja cada um que ora com a gente, Pai. Nos livra de todo mal e nos proteja com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, nos dê proteção, livramento. Renove as forças de cada ouvinte que está orando com a gente e que está junto aqui clamando por um milagre na família, na nossa nação, e onde mais está precisando de um milagre, o milagre chega até lá. Abençoa os empresários, empreendedores, as empresas, o comércio, a indústria, o agronegócio, o escritório, enfim, os trabalhadores em geral, seja eles empregados, assalariados, sejam eles profissionais liberais, autônomos, empreendedores, a economia da nação, as finanças de cada pessoa. Abençoa os agentes de Deus, aquelas pessoas que têm tido sensibilidade espiritual e eles conseguem entender com facilidade e têm semeado e plantado a sua semente de fé. Abençoa e prospera o salário, o ganho, a renda, o prolabore, a aposentadoria. Aqueles que têm causas, documentos que estão na mão de um juiz, que está parado,
algo que precisa se movimentar, mas está parado ali, Senhor, porque talvez essa pessoa, ela não tenha ali um bom advogado, ela não tem um bom profissional para defendê-la, e de repente essas questões ficam de lado, porque a pessoa que está assessorando ela não tem uma influência, talvez. Tu sabes que existe tudo isso, Pai, aqui na terra, mas o Senhor é o advogado dos advogados. Eu creio que o Senhor fará justiça para os injustiçados. O Senhor vai corrigir o que está errado, aquilo que a justiça humana falha, erra, por vários fatores, mas Tu és o Deus justo. E o Senhor há de intervir naquilo que só a mão de Deus pode tocar para mudar esse quadro. E nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor tem esse poder. Assim oramos na confiança da bênção, da vitória, da mudança, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não a nós, Senhor, mas a Tua é a glória. Não é por nós, mas é pelo Teu nome, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós Te agradecemos pelos trabalhadores, intercessores, colunas dessa grande obra de evangelização. Levante homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, comprometidos com a Tua obra. O Senhor tem dado abundância, o Senhor tem dado honras, o Senhor tem dado mesa farta, o Senhor tem enchido os celeiros dos Teus filhos. Pai, nesta manhã nós Te pedimos, levanta homens e mulheres que possam ser agentes de Deus, colunas, que possam ser homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, comprometidos com a Tua obra. Tu sabes, ó Pai, que somos vasos vazios nas Suas mãos e o Senhor usa a nossa voz. A obra é grande, mas são poucos os trabalhadores que se levantam e dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor envia nesta manhã colaboradores, pessoas que querem que o Teu reino seja propagado, que a Tua palavra seja anunciada, norte, sul, leste, oeste, mundo, povos e nações. Tu sabes, ó Deus, que as ondas amigas da Rádio Morumbi chega lá naquela pessoa que tentou suicídio essa noite e ela desistiu de morrer porque ela ouviu a oração na madrugada, ela ouviu uma programação e ela foi rever os seus conceitos e não foi embora de casa. Por isso nós Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. A obra é grande, mas são poucos os trabalhadores que querem ser colunas e querem fazer parte dessa grande colheita dos últimos dias. Tu sabes, ó Deus, quantas pessoas estão sem rumo e sem direção, jovens nas drogas, no pecado, na prostituição, mas eles não ouvem a programação durante a manhã porque eles estão dopados, drogados, dormindo. Mas tem um momento que eles acordam e eles ouvem lá no canal do YouTube. Eles ouvem essa programação em outros horários e eles são tocados, alimentados, abastecidos. E eles não tiram a sua vida, eles são transformados pelo poder da palavra, porque não é nós. A glória é Tua, o reino é Teu, a palavra é Tua, que vivifica nos corações amargurados e casais que iam até se separar, mas resolveram reconciliar os votos. Meu Deus, nesta manhã nós Te pedimos em nome de Jesus, que cada ouvinte seja uma boca profética, mas que sejam investidores no Teu reino, na Tua obra, porque eles têm sido homens e mulheres, cabeça e não cauda, estão por cima e não por baixo. Nós já Te agradecemos. Te agradecemos pelas crianças que são colaboradoras, pelos jovens que são colaboradores, por cada vovó que ainda está nesse mundo, porque elas têm uma missão. E se o mundo ainda está um pouquinho bom, é porque elas existem, elas oram, elas investem, elas são convertidas de verdade, não convencidas, mas convertidas de verdade. Mudou de vida, Pai. Nós Te pedimos que a abundância do Pai, do Filho e do Espírito Santo chegue nos celeiros e venha visitar, surpreender
surpreender os aposentados, pensionistas, os ofertantes, os dizimistas, os colaboradores, os empreendedores, as empresas que se levantam nesta manhã para dar a sua semente em nome das suas empresas, do seu CNPJ, para que ela não venha falir nem fracassar, mas dar emprego, trabalho para muitas pessoas. Muitas pessoas, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta missão, por esse chamado, por esse legado, por essa responsabilidade de estarmos aqui nas manhãs levando fé, esperança, amor e prosperidade. Abençoa essa água, esses documentos, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.